Você vai conhecer agora a emocionante trajetória do homem que saiu de um país conhecido pela miséria para se tornar um dos maiores símbolos de superação olímpica. Superação também é falar o nome dele, né? Oh. É o Haile Gebrselassie. Boa, Escobar! Esse cara desse sorrisão aqui é um etíope que se tornou um mito. Ele quebrou 27 recordes mundiais, conquistou bicampeonato olímpico. Esse cara está no Brasil e conversou com o repórter Guilherme Roseguini. Como um grande campeão foi surgir logo aqui? É tudo muito bonito de cima, mas desafiador demais para quem está lá embaixo. Uma estrutura, equipamentos, dinheiro. A única pista de atletismo é, na verdade, um grande terrão e não passa um dia vazia. Os atletas estão sempre lá, correndo em ritmo alucinante. Eles são os Diamantes de Bekoji, uma espécie de capital esportiva da Etiópia. É ali, e nas cidades vizinhas, encravadas nessa região de montanhas, que se criam os grandes corredores do país. Uma turma que aprende desde cedo a transformar adversidade em oportunidade. Se existem muitas árvores no percurso, basta contorná-las. O treino fica difícil, desgastante e eficiente. Quem usa a vista pelo caminho vai logo dando licença. Corredores ganharam o direito de ter prioridade. Parecem ter encontrado o atalho mais rápido para sair de uma triste realidade. 40% da população da Etiópia vive abaixo da linha de pobreza, o que significa sobreviver com o equivalente a R$ 5 por dia. Quem ganha tão pouco pensa muito antes de descartar um tênis. Como acreditar que é possível ser tão bom num cenário assim? A história ajuda a entender. Atletas etíopes conquistaram 45 medalhas olímpicas em provas de longa distância no atletismo, 21 delas de ouro. Por trás desses números existem nomes, rostos, heróis que ficam lá, na parede, para servir de inspiração. E um deles, em especial, é capaz de fazer toda essa turma crer no impossível. Porque ele foi tão pobre quanto qualquer um aqui. E por quê? Para muitos especialistas, ele virou simplesmente o maior corredor de longa distância da história. Haile Gebrselassie, o homem que destruiu 27 recordes mundiais na carreira, nos mais diferentes tipos de prova. Não importa se era na pista ou na rua, nos 5 ou nos 42 quilômetros. Haile sempre seguiu o mesmo ritual: correr, vencer, sorrir. E foi exatamente esse sorrisão rasgado que ele trouxe para o Brasil. Haile participou neste fim de semana de eventos com atletas amadores. E assim, deu a todos a oportunidade de descobrir alguns dos segredos que o transformaram numa lenda. Não precisa ser especialista em corrida para perceber. Haile faz o difícil parecer fácil. Corre muito rápido, sem nenhum sinal de sofrimento. Uma naturalidade irritante que chateou um dos adversários dele na primeira competição internacional que esse etíope disputou. No Mundial Juvenil de 92, Haile disparou para ultrapassar um rival queniano nos metros finais. Quando viu que iria perder a prova, Joseph Machuca tascou um murro no rival, sem titubear. Ele ria a beça quando recordamos do assunto na entrevista que concedeu ao Esporte Espetacular. Ele ficou meio ofendido, porque ficou na minha frente 25 voltas. E eu só fui ultrapassá-lo nos últimos metros, mas não me abalei. Algo como aquilo não iria me assustar. Não um cara que veio de onde vim. Para mim, aquele soco foi só uma força extra. For me, he gave me extra power. Haile nasceu em Acela, bem próximo a Bekoji, naquela região pobre que forma os grandes corredores do país. Quando criança, corria 10 quilômetros para a escola, todos os dias, carregando material escolar com o braço direito. É um hábito que atravessou o tempo. Até hoje, o braço direito fica mais próximo ao peito quando ele corre. Nada que atrapalhe o desempenho. Aliás, os especialistas até dizem que Haile tem uma técnica fenomenal
que o ajudou a alcançar tantas façanhas. Quando corre, Haile se parece mais com atletas rápidos, como Usain Bolt, do que propriamente com corredores de longa distância. Repare, quem precisa de velocidade numa prova costuma levantar bem os joelhos na hora de dar os passos. É o que os treinadores chamam de passada circular. Uma técnica eficiente, mas que desgasta muito o esportista. Haile sempre consegue correr assim, por muito tempo, sem cansar. Ele corre que nem velocista. Ele corre com técnica de velocista, né? Ele se tornou uma lenda, né, por conta disso também, né? Ele flutua na pista, né? Haile nos conta que teve inspiração para desenvolver esse jeito de correr. Ele sempre foi fã do primeiro grande ídolo do atletismo etíope, Abebe Bikila. Ele ganhou a maratona na Olimpíada de Roma em 1960, descalço. Meu Deus, ele não tinha nada, nem dinheiro para o tênis. E corria com uma perfeição e uma dedicação incríveis. É por isso que sempre falo, Abebe Bikila é meu herói. Abebe Bikila is my hero. Ainda garoto, Haile cometeu uma pequena estripulia para acompanhar outro ídolo esportivo. Ele surrupiou o rádio do pai e foi ouvir a final dos 10 mil metros nos Jogos de Moscou, em 1980. Vejo ali minha father. Naquela época, meu pai nem sabia o que era esporte. Mas na Etiópia, tínhamos um corredor excelente, Miro Zifte, e eu precisava saber como ele iria se sair. Não foi certo sumir com o rádio do meu pai, mas o Miros venceu a prova, e aquilo foi uma inspiração para mim. 16 anos depois, lá estava Haile, imitando os ídolos dele. Nos Jogos de Atlanta, em 96, ele pendurou o primeiro ouro olímpico no peito, um triunfo na prova dos 10 mil metros. Mas foi no estádio de Sydney, 4 anos depois, que o etíope viveu o grande momento da vida dele. Mesmo antes da largada da final dos 10 mil metros, todos sabiam que a disputa seria entre Haile e o queniano Poltergar. E em certo momento, era difícil acreditar no bicampeonato. Eu não esperava mesmo ganhar aquela prova. Eu fui para a Olimpíada com lesões e estava ficando para trás. Faltando uns 600 metros, o Tergar resolveu sair, né? E abriu, o Haile respondeu, e o Tergar, acho que por um momento, achou que ia ganhar, né? E, inclusive, abriu uma distância considerável, faltando uns 200, 250 metros. Nos últimos 200 metros, eu corri como nunca. Bem no final, vi que Tergar tinha saído do campo de visão do meu olho esquerdo. E aí sim acreditei. A margem de vitória de Haile foi de 9 centésimos de segundo, menor até da que separou ouro e prata na prova dos 100 metros daquela Olimpíada. O Haile veio abaixo, né? Com uma vitória assim, ele tem uma força interior de superação e eu acho que isso é o que faz ele grande, né? Haile tentou um inédito tricampeonato olímpico nos 10 mil metros, nos Jogos de Atenas em 2004, e não conseguiu. Acabou apenas na 5ª posição. Era natural pensar que a carreira de um grande campeão havia chegado ao fim. Só que Haile ainda tinha uma carta na manga. A partir dali, passou a se distanciar cada vez mais das provas de pista e se reinventou como corredor de rua. Você vai ficando mais velho e perde a velocidade. Eu tinha que sair da pista. Quando a gente escolhe correr maratonas, sabe que não vai duelar só com adversários ou com o tempo. Você duela também com a distância. São 42 quilômetros. É um desafio imenso. Haile tirou de letra. Na Maratona de Berlim, em 2007, quebrou o recorde mundial da distância. Tinha 34 anos. No ano seguinte, também na capital alemã, superou a própria marca e se tornou o primeiro homem a correr a prova abaixo de 2 horas e 4 minutos. Por isso a gente não se surpreende ao vê-lo assim, correndo tão bem aos 42 anos. Brinco perguntando se ele tem um último gás para participar das Olimpíadas do Rio, em agosto.
Bem que eu queria. Mas minha principal função agora é ajudar os atletas jovens do meu país. Gente que saiu lá de onde saí e também quer vencer nas Olimpíadas. Quero incentivá-los. Por isso, pode ter certeza, eu venho para o Brasil em agosto. Eu estarei no estádio. Isso significa que os profissionais vão experimentar o que os atletas amadores puderam curtir nesse fim de semana. Não há nada como vencer um desafio e ainda ser aplaudido pelo rei da corrida.